sejam bem-vindos ao meu canal e hoje falaremos sobre o Anticristo. O vídeo tá super caprichado, então assista até o fim, ok? Bom, a Bíblia diz que vai aparecer um grande líder mundial que irá enganar a muitos. O Anticristo será um homem de carne e osso, se apresentará como Deus. Em outras palavras, ele será a própria encarnação do diabo aqui na Terra. O Anticristo é o mesmo famoso homem do mal, o homem do pecado, o filho da perdição, que Paulo menciona em sua carta aos Tessalonicenses. É bom lembrar que alguns cristãos lá da cidade de Tessalônica achavam que o dia do Senhor já havia chegado. Mas o apóstolo Paulo falou assim, olha, nunca escrevi ou nunca disse isso antes. E ele dá a seguinte alerta para os tessalonicenses assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a apostasia é um evento que vem antes do homem do pecado. O termo traduzido por apostasia normalmente significa uma rebelião militar. Porém, na Bíblia, essa palavra é usada para se referir à rebelião contra Deus. Então, alguns estudiosos interpretam a palavra apostasia como desvio, um afastamento, um abandono da fé. E segundo outros estudiosos, eles traduzem essa palavra apostasia como partida. Esses estudiosos entendem que seja uma referência ao arrebatamento da igreja. Ou seja, o Anticristo, o homem do pecado, não poderá ser revelado até que Cristo venha arrebatar a sua igreja. Então, essa palavra apostasia poderia referir a uma partida espiritual, um abandono da fé. Ou então, essa palavra apostasia se refere a uma partida física, o arrebatamento da igreja. Mas e você? Como você entende este versículo? Deixe escrito nos comentários, ok? Bom, independente do jeito que você interpreta essa palavra apostasia, é muito importante saber que a apostasia em si mesmo é um evento que ocorre antes do homem do pecado ser revelado ao mundo, como já dissemos isso antes. É bom lembrar também que o apóstolo Paulo não usa o termo anticristo em suas cartas. Porém, a descrição que o apóstolo faz é uma forma paralela com a descrição feita pelo apóstolo João. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E como será que é esse anticristo? O anticristo é aquele que vai se apresentar como Cristo, se colocar no lugar de Cristo e se posicionar contra o verdadeiro Cristo. Será um homem enganador, mentiroso, falso, que acabará perseguindo o próprio povo de Deus e que se colocará no lugar de Deus, exigindo adoração para si mesmo. Esse homem certamente vai se apresentar como o Messias prometido e enganará muitas e muitas pessoas, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O homem do pecado. Esse homem do pecado irá declarar-se divino. Ele vai se assentar-se no templo de Deus. Ele provavelmente
permanecerá em um templo físico em Jerusalém, o terceiro templo reconstruído, para se declarar como Deus. Aqui é o cumprimento total da profecia sobre a abominação desoladora, mencionada pelo profeta Daniel e também mencionada por Jesus. Essa profecia foi parcialmente cumprida quando o etíope Epifânio ergueu um templo pagão dentro do templo de Jerusalém, no ano de 167 a.C. Por esse motivo, Antíoco Epifânio é considerado por muitos estudiosos como o anticristo do Velho Testamento. Temos vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente sobre esse assunto. Vale a pena você conferir depois, ok? Por outro lado, tem estudiosos que interpretam essa referência de Paulo ao templo de Deus como sendo uma referência à Igreja de Cristo. Ou seja, o homem do pecado tentará desviar a verdadeira adoração da igreja para si mesmo. Porque já o mistério da injustiça opera. E o que é o mistério da injustiça? Vamos ver? Bom, isso é a atividade secreta, a atividade oculta dos poderes do mal. E isso aumentará até alcançar o ponto máximo da total zombaria e desprezo a qualquer padrão. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. O iníquo. Esse é o significado literal da palavra grega anomos, que é sem lei, ou seja, aqui Paulo está descrevendo o homem da rebelião. Ele é um desafiador de Deus. Esse homem é a personificação do mal e o grande adversário de Cristo e do seu reino. E se o anticristo é tão mau assim, por que muitas pessoas crerão nele? Por que o seguirão? Porque quando o homem despreza Deus e a sua palavra, ele facilmente aceita as mentiras do diabo. Paulo deixa muito bem claro em sua carta a resposta certinha para essa dúvida. A cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes, tiveram prazer na iniquidade. A boa notícia é que o anticristo ainda não surgiu porque alguma coisa o detém. E o que é? Isso dá uma grande discussão a respeito das possibilidades sobre o que significa essa frase tão discutida da Bíblia Sagrada. O que detém o anticristo? Será que é alguém? Será que é o Espírito de Deus? Será que é alguma coisa que o detém? Bom, o texto de Paulo não deixa claro. Porém, alguma coisa detém o anticristo. Alguns sugeriram que era o Império Romano que detinha, mas o poder do Império Romano não existe mais e o anticristo ainda não se manifestou. Outros estudiosos acham que é a lei lá do Antigo Testamento, mas nós sabemos que a lei não tem nenhum poder sobre Satanás, não é mesmo? Já outros estudiosos acham que é a nação de Israel e impede que isso irá acontecer com a sua devida liderança. Outros já acham que é a Igreja de Cristo. Já outros acham que é o ministério do apóstolo Paulo. E outros estudiosos sugerem que seria o Espírito Santo, porque, inclusive, o Espírito Santo
na ocasião do arrebatamento da igreja, leva a igreja embora, então o anticristo terá a ação completa aqui na terra. Como que você pensa sobre esse versículo? Deixa escrito nos comentários. Eu, particularmente, posso dizer que, genericamente, é o poder de Deus que está restringindo a ação do anticristo. E quando esse poder de Deus for retirado, o anticristo agirá conforme aquilo que está preparado na Bíblia para ele ser feito. Agora, especificamente, onde é que esse poder se estabelece? Infelizmente, nós não temos uma resposta conclusiva. Mas, seja como for o caso, Deus está no controle de tudo. O homem no pecado não poderá aparecer até que Deus o permita. Deixe seu comentário, eu quero ler. Por hoje é só. Até mais.